Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vou apresentar aqui para vocês a nossa pós-graduação em Neurociências do Movimento Humano. Então, meu nome é Ramiro Inchauspe, serei o coordenador dessa especialização. E a ideia é justamente falar um pouquinho de cada conceito, de cada módulo, para que vocês entendam a abordagem que será feita a partir dessa especialização e o que nós pensamos em propor esse curso, principalmente na aplicação prática de cada área. Então, o propósito geral da criação dessa pós-graduação é que os profissionais do movimento, sendo fisioterapeutas, profissionais de educação física, que eles desenvolvam e aprendam a profundidade de temas, de conceitos, as terminologias e principalmente como aplicá-las no seu ambiente clínico e também do esporte. E a ideia é trazer essa abordagem da neurociências principalmente com os avanços tecnológicos. Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia ela está muito presente dentro do ambiente clínico, dentro do alto rendimento, da reabilitação, do tratamento, do treinamento e fazendo sempre essa associação da ciência com a prática. Ainda mais trazer novos conhecimentos, também trazer uma prática baseada em evidências para montar, vamos dizer assim, uma base sólida daquilo que a gente tem feito. Muitas coisas a gente não vai ter evidências fortes vamos dizer assim, pelo crescimento recente da neurociência, por ser uma área muito complexa e que tem muito a ser estudado ainda, mas o intuito é que a gente consiga trazer de forma mais clara e objetiva esses conceitos, essa aplicabilidade, tanto na reabilitação, quanto no treinamento e na promoção de saúde. Então, a estrutura do curso, ela foi mais ou menos pensada numa base de fundamentos, onde será, vamos dizer assim, mostrado ou demonstrados os conceitos, os fundamentos sobre a neurociência, o que é neurociência, o que é neuroplasticidade, para que ela serve, o que isso vai fazer diferença eu entender e eu aplicar na minha prática profissional, o que eu vou ganhar com isso, da onde veio. Então, para trazer a neurociência em si. Depois, a neurociência aplicada ao movimento, que é a premissa do profissional de educação física e do fisioterapeuta, independente da área, a gente busca o movimento. E como que eu vou fazer essa associação da neurociência com o movimento? Depois, todas as bases do movimento, então, neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e biomecânica aplicada à neurociência. Novamente, relembrar conceitos, entender as alterações metabólicas, fisiológicas para o movimento, entender alavancas, a biomecânica do movimento e o que isso vai nos ajudar no nosso processo, desde a reabilitação de um paciente neurológico pós-AVC, entender os fatores fisiológicos, fatores bioquímicos que estão ocorrendo naquele corpo, para que eu tenha uma recuperação mais rápida, para que eu possa organizar estratégias de ter resultados melhores. Depois, uma base de comportamento, aprendizado e desenvolvimento motor, entender que é necessário que a criança ou adolescente passe por determinadas fases, quando identificar essas fases, como identificar se essas fases estão ocorrendo de maneira correta ou incorreta, se está faltando alguma coisa, como identificar no meu paciente adulto se ele teve experiência naquelas fases. Então, isso é muito importante a gente conseguir. Muitas vezes, a gente está trabalhando um agachamento com o paciente, ou a marcha de um idoso, ou até mesmo quer demonstrar novos movimentos, iniciar um trabalho de força com crianças ou adolescentes e entende ou vê uma disfunção do movimento
e não consegue achar da onde veio. Pode ser um problema ou uma pulada de etapa de uma fase do desenvolvimento, pode ser um déficit de controle motor. Então, a ideia é justamente trazer essas informações para que os profissionais consigam ter esse raciocínio clínico mais rápido. Entrando depois no modelo biopsicossocial, então a gente sabe essa mudança que nós tivemos na abordagem do paciente, então a gente saiu daquele modelo biológico, aquele modelo médico, e hoje a gente trabalha a partir de um modelo biopsicossocial, onde a gente tem que ter uma empatia maior, tem que entender mais os fatores psíquicos, os fatores sociais e os fatores físicos dos nossos pacientes. E tudo isso trazendo o raciocínio clínico de saber enxergar e já pensar no que pode estar ocorrendo, no que vai ocorrer, uma alteração, numa disfunção, saber interpretar aqueles dados que a gente está recebendo de maneira rápida, já para a gente já ir pensando no nosso melhor plano de reabilitação, de tratamento, de treinamento. A avaliação física funcional e os testes especiais, que eles servem para a gente conhecer as características, na maior parte delas físicas, dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Então, eu vou lá fazer uma anamnese, uma boa anamnese, fazer uma avaliação física, onde ela pode ser voltada para paciente neurológico, pós-AVC, paciente com Parkinson, paciente com Alzheimer, paciente pós-UTI, pode ser utilizada para atleta de final de semana, pós-operatório de joelho, crianças. Então, eu vou definir o meu público a partir dessa avaliação física funcional. Depois, eu vou definir os testes que eu vou usar para determinadas populações e depois eu vou entender, avaliei tudo isso. E agora, o que eu faço com essa avaliação? Como que eu aplico? Como escolher os testes? Aonde eu aplico? Como que eu trago esses resultados para o meu planejamento? Então, essa é a ideia, trazer isso de forma teórica e depois como a gente aplica na prática. Uma das disciplinas mais importantes que eu considero aqui dentro dessa pós-graduação, para qualquer área, tanto para o profissional de educação física quanto para o fisioterapeuta, é a parte de planejamento, periodização e controle de carga. Por quê? Fisioterapeuta praticamente não escutou esses termos durante a sua formação, é uma coisa muito recente. O profissional de educação física, se escutou, foi alguma coisa sobre periodização e talvez muito rasa. Espero que eu esteja enganado, mas a gente sabe que a gente tem esse déficit. É um momento que o profissional fez a avaliação, tem o seu paciente, tem o seu aluno, tem todos aqueles resultados, vai sentar, vai planejar o período que ele vai ter ou colocar um objetivo final, vai iniciar a periodização, que nada mais é que o planejamento, que a gente vai dividir os períodos de reabilitação, de treinamento, qual é o meu objetivo num determinado ciclo, qual é o meu objetivo num outro ciclo e principalmente o controle dessas cargas. Tanto no alto rendimento, no esporte, que já está muito, vamos dizer assim, fixa a ideia do controle de carga, que a gente não pode exceder uma carga, na neurologia principalmente, a gente precisa trazer esses conceitos. Por exemplo, se a gente vai trabalhar toda uma base fisiológica, toda uma base anatômica de fundamentos para entender como funciona a recuperação, quanto tempo leva, a gente não pode pecar na carga. Talvez trabalhar 2 dias seguidos com uma pessoa que ficou 10 dias numa UTI, trabalhar com ela determinados movimentos que sejam só com uma resistência do braço, que seja uma caminhada, pode ser uma carga muito grande. Então a gente precisa aprender a dosar essas cargas em todos os meios, não só no esporte. Porque o corpo humano ele é o mesmo para todo mundo. Só que a gente precisa aprender que determinadas populações vão ter cargas impostas diferentes e essa carga vai ser talvez um excesso de carga e vai atrapalhar a nossa periodização. Depois, entrando já um pouquinho na parte de exercícios, os processos cognitivos e neuroplasticidade na reabilitação e nos exercícios físicos, já
a parte bem específica de doenças neurológicas, reabilitação e exercícios, neurociências aplicadas ao esporte e à performance, então são duas disciplinas mais específicas, e para a gente contextualizar tudo isso, os avanços tecnológicos em neurociências aplicadas ao treinamento e à reabilitação cognitiva. A estrutura, então, que a gente organizou, ela é feita, num primeiro momento, a base, então a estrutura fundamental, que é fundamentos de neurociência do movimento humano, psicologia do movimento humano. Então, é uma disciplina super importante a gente entender o quanto fatores psicológicos como estresse, ansiedade, depressão podem influenciar no nosso plano de reabilitação e treinamento, em qualquer área de atuação. Os conceitos de neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, as bases neurais da reabilitação, comportamento, aprendizado, desenvolvimento e controle motor e o benefício da atividade física para a saúde mental. Então, essa é a nossa base, que seriam as disciplinas de fundamentos para a gente criar essa base sólida para depois conseguir aplicar qualquer exercício, qualquer metodologia em qualquer tipo de população. Já entrando num segundo estágio, seriam os processos, que a gente começa com os processos cognitivos e neuroplasticidade na reabilitação e exercícios físicos, avaliação física funcional e testes especiais, o modelo biopsicossocial e raciocínio clínico, planejamento, periodização e dosagem de carga e exercícios funcionais e aspectos sensoriais. Essa disciplina, ela entra nos processos e não nas específicas, porque os exercícios funcionais, eles podem ser aplicados desde a alta performance até a criança ou o paciente neurológico. É só a gente adaptar, gente. E quando a gente traz um exercício, vamos dizer assim, mais desafiador para esses públicos que a gente muitas vezes fica pensando, será que eu posso fazer tal coisa? Pode, e eles ficam felizes, eles se sentem estimulados, desafiados, e a gente tem um resultado muito, muito bom. Eu recentemente participei, ajudei a montar uma pesquisa sobre o treinamento de HIIT para paciente de UTI, óbvio, dadas as devidas proporções, pós-UTI ali, como um trabalho de recuperação. Então, a gente consegue trabalhar já com uma maior demanda, trazer coisas mais complexas para qualquer população. É só a gente entender como adaptar, e essa é a nossa ideia aqui com essa pós-graduação. E entrando na nossa terceira parte, já nas disciplinas mais específicas, que seriam os avanços tecnológicos em neurociências, promoção de saúde e prevenção de doenças neurológicas, reabilitação e exercícios. Aqui a gente acabou dividindo em duas disciplinas, porque é um conteúdo muito extenso e talvez tem muito fator associado que a gente precisa trabalhar. Neurociências aplicadas ao esporte e performance, que é a minha disciplina, e que eu procurei trazer muita referência prática de acadêmica, enfim, tá bem legal essa disciplina, assim como todas as outras, mas como é a que eu vou dar, eu tenho um carinho especial. E a neurociência aplicada à pediatria, tanto na parte de neuro, na parte de crescimento, na parte de iniciação esportiva. A gente acha que é indispensável a gente também trazer a atuação do profissional nessa população pediátrica. E para a gente concluir, então, essa pequena aula sobre a apresentação do curso, que a complexidade do movimento humano é algo que nos desafia na busca pela excelência. Então, cada vez mais a gente busca, vamos dizer assim, melhorar o nosso movimento. A gente sabe que o corpo ele é movimento, um corpo parado ele vai cada vez ter perdas, um decréscimo de tudo, e a gente sabe que a reabilitação a partir do movimento, ela tem resultado muito maior do que a gente ficar parado. Tanto que hoje em dia, a não ser que seja uma fratura, uma lesão muito grave, a gente praticamente não imobiliza mais, a gente trabalha um movimento ativo, um movimento passivo para estimular esse movimento, essa contração muscular. E a gente precisa, o profissional precisa entender, ele precisa saber como avaliar, como pensar, como prescrever tudo isso.
Então, muitas vezes o profissional ele sabe o que fazer, mas ele não sabe como passar isso para o papel, passar para a prática. Então, essa é a nossa ideia. Então, eu acho que é a hora de dar um passo a mais, talvez, como a gente fala, ter um divisor de águas dentro da profissão e mudar a nossa forma de pensar, se tornar um profissional referência, utilizar essa metodologia inovadora, que foi um curso totalmente pensado na união da teoria e aplicado na prática, trazendo um sistema simplificado, bem fundamentado e capaz de revolucionar a sua maneira de pensar em reabilitação e preparação física ou treinamento. E a gente sabe que se o profissional conseguir sugar tudo que esse curso tem a oferecer, porque realmente o curso ele foi montado pensando em todas as possibilidades que o profissional tem de atuação, todos os déficits, como controle de carga, como planejamento, entender fundamento. Eu sei que a maioria dos profissionais tem um déficit de fundamento, de entender fisiologia da contração, fisiologia cardiovascular. Então, a nossa ideia foi trazer um conteúdo bem claro, bem esclarecedor, bem objetivo. Espero, em breve, nós estarmos dando início a esse curso e qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem, tanto o Grupo Physiwork quanto eu, Ramirin Chausp, aqui embaixo tem meu Instagram, estaremos à sua disposição. No nosso site vocês vão encontrar todos os professores altamente capacitados, de alto gabarito e são referências dentro de cada área de conhecimento. Desejo a todos muito sucesso e até a próxima. Um grande abraço.